E outro requisito, né? Lembrando que aqui vão ter os links da Wiki, tá? Para a gente poder constar os manuais e também as FAQs sobre a valorização e esses cadastros, tá? Mas a gente possui uma configuração que a gente define se a gente vai usar ou não a valorização, que é a configuração 2195. Tá? Então, sempre que a gente usa a valorização, essa configuração vai estar marcada. Se a gente marca essa configuração, a gente passa a não poder mais gerar inventários manualmente lá pelo painel de inventários. A gente precisa que o inventário seja gerado pela valorização, tá? Ele faz esse vínculo. Então, mas ela é uma configuração que a gente pode desmarcar e marcar ao longo do tempo, tá? Não tem problema, assim. Não precisa de uma implementação só para marcar a configuração. Tá? Claro que apenas marcar a configuração e tentar rodar a valorização também não vai ser tão efetivo, né? Caso a gente não tenha as demais parametrizações, como por exemplo o cadastro de elaboração, né? Na primeira vez que a gente vai começar a usar a valorização, a gente precisa realmente implementar tudo conforme manual. Tá? Outro parâmetro importante que a gente precisa falar é sobre as unidades de negócio e as centralizadoras. Tá? Que na valorização a gente trabalha com centralizadoras, que pode ser um grupo de mais de uma unidade de negócio. Tá? Então, por exemplo, a gente trabalha com 2 ou 3 unidades de negócio, a gente pode colocá-las na mesma centralizadora. Um requisito, né, para a gente saber que a gente precisa colocar na mesma centralizadora as unidades de negócio é quando a gente trabalha com transferência entre unidades. Tá? Então, por exemplo, se eu mando matéria-prima ou produtos de uma unidade para outra, da unidade 1 para a unidade 2, por exemplo, através de notas, né, e eu controlo tudo isso dentro do SIGAM, eu preciso ter elas na mesma centralizadora. Porque quando o sistema vai resgatar o custo de uma transferência, ele sempre vai olhar para o movimento de origem. Se o movimento de origem, no caso, né, é da unidade 1, mas ele foi para a unidade 2, eu preciso que esses dois movimentos estejam na valorização, sabe? Que é na tabela da valorização de estoque, que é a ex-reveste, que a gente fala. Então, se a gente não tem, né, na mesma centralizadora as unidades de negócio, isso não vai acontecer, então a gente vai ter só um dos movimentos, por exemplo, e o sistema não vai conseguir valorizar direito essa movimentação. Tá? Então, por isso a gente precisa que elas estejam na mesma centralizadora.